Oi, gente, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre as famílias, né, os membros de uma família e os pronomes demonstrativos, daquele capítulo My Grandpa is from Spain, né? Na primeira videoaula nós vimos sobre países e nacionalidades. Então aqui, além dos membros da família, né, a gente também vai ligar esse assunto com países e nacionalidades e os pronomes demonstrativos, tá? Vamos aqui. My grandpa is from Spain. Então, o título do capítulo é esse, que significa meu avô, né, é da Espanha. Então, tem a ver com a família e as nacionalidades e os países que nós vimos na nossa primeira aula, tá? Family members. Lá no livro de vocês tem a família do Peter, né? E o Peter ele vai apresentar a sua família. E nessa apresentação, gente, ele vai falar, né, de cada um deles e a nacionalidade também. Por isso que eu falei da questão de que esse capítulo está ligado ao outro por conta disso também. Que também faz uma revisão, né, dos países e das nacionalidades. Então, nós temos aqui grandparents. Grandparents significa avós, né? Grandmother, avó. Grandma, que é uma forma mais carinhosa, tá? Grandma significa vovó. Grandfather, avô. Grandpa, vovô, né? Tem aqui parents. Tia significa parentes, aqui não. Parents significa pais, tá? Parentes em inglês é relatives, tá? É uma palavra que não tem muito a ver com a palavra parentes em inglês. Parents, pais. Então eu tenho father, dad, que é papai, father, pai. Então dad é a forma mais carinhosa. Mother, mãe. Mommy, mamãe, tá? Grandchildren e children, olha, grandchildren significa netos, tá? E children aqui pode ser filhos e também pode ser crianças, tá? Então, grandchildren, né? Eu tenho grandson, que é o neto. Tenho granddaughter, que é neta. Por quê? Porque son é filho e daughter é filha. Além disso, eu tenho sister e brother, que você já conhece e já sabe o significado, tá? Então aqui, ó, porque você sabe que tem palavras em inglês que podem ter vários significados. Então, no caso aqui, children pode falar dos filhos, porque existe uma forma no masculino para dizer filho, que é son, e uma forma no feminino aqui, que é daughter. Então, a gente não pode juntar, né, e formar o plural. Então, por isso que ele usou children, tá? Aí, ó, gente, no livro de vocês, a família do Peter vai falar, né? Ele vai falar sobre todos os membros da família. Ele vai falar sobre a idade dele, né? E cada um, para relembrar a questão dos países e das nacionalidades, tá? Ele colocou, né, de formas diferentes. Colocou várias, né, vários membros da família com nacionalidades diferentes. Então, por exemplo, o que eu posso utilizar isso aqui de membros da família junto com país e nacionalidades? Eu posso falar My mother is from Spain. Então, a minha mãe é da Espanha. She is Spanish. Ela é espanhola. Vocês lembram lá, né, quando nós vimos na primeira aula, que as nacionalidades, dependendo do país, elas tinham terminações diferentes e que eu expliquei para vocês também que não existia uma regra para você saber quando a terminação era com AN, quando era com IAN, né, que é IAN, ou seja, não existe uma regra. O que vocês têm que fazer? Memorizar o país e a sua nacionalidade. Outro exemplo, my sister is from Portugal. She is Portuguese. Minha irmã é de Portugal. Ela é portuguesa, tá?
Peter's grandma is from Madrid, né? Spain, como tem lá no texto, né? Que vocês vão ver uma outra videoaula onde eu vou fazer toda a correção dos exercícios, né? Eu vou falar de novo sobre a família do Peter, tá? Então, a avó de Peter é de Madrid, Espanha. She is Spanish. Ela é espanhola, tá? Aqui, gente, olha, na parte dos pronomes demonstrativos. Tio, o que é um pronome demonstrativo? O pronome demonstrativo, como aqui tá, ó, demonstrative pronouns, né? Ele se refere a algo ou alguém, ou seja, a gente pode usar tanto para pessoas como para objetos que estão perto ou longe de quem está falando. Eu, né? No caso, por exemplo, quando eu digo a frase, se eu estiver segurando um livro aqui, este livro é meu, eu estou usando o pronome demonstrativo. Eu estou usando especificamente esse pronome, o este, porque ele está próximo de mim, que sou eu quem estou falando. Então, no inglês, nós temos esses pronomes demonstrativos aqui, tá? Eu tenho o this, tá? Que significa este ou esta, também pode ser isto, tá? E tem o plural dele, que é o these, que significa estes, estas. Então, esse pronome aqui, esses dois aqui, a forma deles no singular e no plural, nós vamos usar para algo ou alguém que esteja perto, tá? Exemplo, this is my mother. Esta é a minha mãe, tá? This house is big. Esta casa é grande. Percebam aqui, tá? Eu usei aqui o this. E o verbo é esse aqui, que é o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, tá? Que a gente já começou a ver alguma coisa sobre esse verbo to be nas aulas anteriores, tá? Então, ele pode tanto aparecer do lado do pronome como aqui depois, ó. This is e this house is, né? Esta casa é grande. A forma dele no plural, né? Isso aqui, gente, não é o plural dessa frase, percebam, tá? Eu dei outros exemplos aqui no plural. These are my friends. Estes são os meus amigos. Olha aqui a diferença quando a gente passa, né? Tem uma frase aqui no singular, ó, que eu estou usando is, essa forma aqui do verbo to be. E quando ele está no plural, quando eu uso esse pronome no plural, eu vou usar o are, que também é o verbo ser ou estar, mas a sua forma plural, tá? Mesma coisa aqui. These books are old. Estes livros são velhos, ó. Essa palavra aqui, gente, não tem o S no plural, mas ela está no plural, porque no inglês, o adjetivo, né, que é o que dá qualidade, que dá característica a um substantivo, no inglês ele não varia, ou seja, ele não ganha S para formar o plural. Mas quando a gente traduz para o português, lógico que a gente tem que fazer aquela concordância, ele tem que ir também para o plural, tá? Então, ó, cuidado com isso aqui. No singular vai ser these is, né? No plural, these are, ok? Na outra frase, né? Tem aqui um outro pronome that. That significa aquele, aquela. Pode ser também aquilo, tá? Sua forma no plural, those, né? Esse pronome aqui, gente, nós usamos para algo ou alguém que está longe, né? Distante de nós, ok? Então aqui, exemplo. That is my sister. Aquela é a minha irmã, tá? That pencil is red. Aquele lápis é vermelho. Percebam que, ó, tanto no feminino como no masculino, a gente vai escrever sempre assim, tá? Tia, mas como é que eu vou saber se vai estar no masculino ou feminino? Só quando a gente for traduzir, que a gente tem que falar ou escrever, né?
fazendo a concordância. Se eu estou falando de lápis, é o lápis, então eu vou usar aquele. Se eu estou usando a palavra irmã, irmã está no feminino, então a concordância, né, ou seja, o that vai ser aquela e não aquele. Que a gente não pode dizer, aquele é a minha irmã. Não, né? Aquela é a minha irmã. A gente tem que fazer aquela, tem que concordar o nome com esse pronome, tá? O those, tá? O those, que significa aqueles, aquelas, vamos observar aqui a frase. Those are my dogs. Aqueles são os meus cachorros. Ó, percebam, usamos para longe, está no plural. Vai ser o mesmo caso desse aqui. O verbo ó, singular, that, is, no plural, are. Those are my dogs. E aqui, those houses are small, tá? Aquelas casas são pequenas, ó. Mesmo que o verbo to be não esteja do lado, mas, ó, se está no plural, eu tenho que usar sempre essa forma, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Vai ter uma outra aula em que eu vou fazer a correção dos exercícios das nossas atividades do livro, que eu vou orientar vocês, tá? Como é que vocês devem fazer. Estejam atentos às atividades, não deixem de fazer essas atividades. Estejam atentos à agenda, né? Às nossas redes sociais. Beijo, até a próxima aula.